Meus irmãos, abre a Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 25. Gênesis 25. Nós estamos orando, profetizando e perseverando. Eu quero que você entenda esse grande segredo de vitórias. Esse grande segredo para alcançar as bênçãos de Deus. Algo que falta na maioria das pessoas hoje em dia. Você já percebeu que normalmente o ser humano, quando começa alguma coisa, ele não termina? Ele começa um projeto, e se aquele projeto não está se desenvolvendo, ele para. Ele planeja algo, daqui a pouco ele desiste do que planejou. Ele não continua, ele não persevera. E quando você não persevera naquilo que você está buscando, dificilmente você vai ter o resultado que você deseja. Dificilmente. O grande segredo para vermos o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida é perseverarmos naquilo que nós estamos buscando. Às vezes oramos um dia, 2 dias, a resposta não veio e a gente desanima. Às vezes oramos 1 mês ou 2 meses, aquilo que nós buscamos não aconteceu, a gente desanima. Eu vou mostrar para você hoje um exemplo de perseverança que deve ser seguido. Um exemplo de perseverança que deve ser imitado. Porque esse homem aqui venceu. Ele esperou, ele confiou em Deus, ele orou, ele acreditou na promessa de Deus e ele venceu. Em tudo na vida dele. Vocês vão ver aqui que foi em tudo. Na vida sentimental nós vamos começar a falar dele. Depois vamos falar de família. E depois vamos falar de vida financeira. Nessas áreas todas, ele perseverou, confiou, orou, buscou em Deus, acreditou e aconteceu. Mas levou um tempo. Gênesis capítulo 25, versículo 19. Vamos falar de Isaac. Quem era Isaac? Filho de Abraão. Isaac era filho de Abraão. Mas o fato de ele ser filho de Abraão não garantia para ele uma vida o quê? Tranquila. O fato dele ser filho de Abraão não garantia para ele uma vida totalmente abençoada, não. Ele tinha uma promessa. Agora, cabia a ele acreditar naquela promessa, buscar em Deus o cumprimento daquela promessa, crer que aquela promessa se tornaria uma realidade ou não. Hoje, a Bíblia fala que pela fé, nós somos chamados filhos de Abraão. Filhos de Abraão. Então, biblicamente falando, nós somos semelhantes a Isaac. Nós temos a promessa sobre a nossa vida. Mas não é porque somos filhos de Abraão pela fé que nos garante que a nossa vida vai ser tranquila ou vai ser abençoada em todas as áreas. Não! Existe uma promessa. Mas a pergunta é: eu creio nessa promessa? Eu acredito que essa promessa vai se cumprir? Eu vou perseverar com toda a minha confiança para ver essa promessa se cumprir ou não? Começa comigo no versículo 19, Gênesis 25, versículo 19. Diz assim: são estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a quem? A Isaac. Agora preste atenção no versículo 20. Era Isaac de quantos anos?
quantos anos? Presta atenção. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Quantos anos Isaac tinha quando ele casou? 40 anos. Vou te fazer uma pergunta. Aos olhos humanos, Isaac já estava assim, mais velho ou estava novinho ainda? Aos olhos humanos. Sim, mas não influenciava na questão do casamento, porque para eles uma pessoa já era maior de idade aos 20. Os 40 de lá a pessoa tinha mais saúde do que a de hoje aqui, vamos dizer assim. Por quê? Porque era outro tempo, outra alimentação, outro ambiente, menos poluição, não tinha tanta doença. A contagem era diferente nos anos grandes. Por exemplo, quando nós falamos que a pessoa tinha 1000 anos, nos anos grandes eram diferentes, mas até aos 120, 140 anos era a mesma contagem de hoje. Era a mesma contagem de hoje. Tanto é que a Bíblia fala que Abraão, quando foi chamado por Deus, Abraão já tinha uma idade avançada. Abraão já tinha uma idade avançada e ele foi pai aos 100 anos. E a Bíblia enfatiza que ser pai aos 100 anos era algo sobrenatural já. A mulher dele tinha 90 anos, a Bíblia fala, já, né? Mas o que eu quero entender com vocês aqui, ó, até os 120, cento e poucos anos era contado do mesmo jeito que se conta hoje. Se tinha mais saúde? Se tinha. Mas a partir dos 20 anos de idade, já era considerado o quê? Maior, adulto. Então, quando Isaac fez 20, guarda comigo isso, que interessante. Quando Isaac fez 20, poderíamos dizer que ele já estava pronto para quê? Para casar. Mas bispo Paulo precisava completar os 20? Não. Com menos anos pode casar? Pode. Até porque o casamento deles é diferente do nosso. Até hoje, o casamento deles é diferente do nosso. O nosso casamento demanda um documento, um cartório, um papel. Lá não. Lá é apenas um compromisso com testemunhas. Acabou. Fulano, você quer casar comigo? Quero. Vem cá, fulano, beltrano, ciclano. Vocês são testemunha que ela quer casar comigo? Somos. Então está casado. Acabou. Não há essa necessidade para existir um casamento. É diferente. Então eu quero que vocês entendam comigo isso aqui, ó. Presta atenção. Digamos que o Isaac tinha que ter uma idade que era considerada maior. 20 anos. Então aos 20 anos ele poderia ter se casado? 21, 25, 28, 30, 33, 35. Por que ele foi se casar só aos 40? Porque Isaac esperava em Deus. É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que Deus está ensinando para mim e para você hoje. Isaac esperava a felicidade sentimental dele em Deus. E muitas pessoas hoje não esperam em Deus. E pelo fato de não esperar em Deus, de não perseverar na promessa de Deus, tomam atitudes e decisões que vão prejudicá-la, que vão trazer dor, sofrimento e infelicidade.
Então Isaac poderia ter se casado antes? Poderia. Mas ele esperou em quem? Em Deus. E Deus cumpriu na vida dele a promessa quando ele tinha 40 anos. Deus preparou para ele uma moça que era lá da família, lá de, engraçado, né? Da família de Labão. Que depois o Jacó também vai buscar uma esposa na família de Labão, enfim. Mas Deus preparou essa mulher lá, a tal da Rebeca, que a Bíblia menciona, uma moça formosa, tal. Enfim, aos 40 anos, Isaac se casou. Pronto, realizou um projeto que era a vida sentimental. Resolveu um problema que era a vida sentimental, perseverando na confiança em quem? Em Deus. Logo depois que uma pessoa se casa, qual é a ideia dela? Constituir uma família agora. Já me casei, agora eu quero ter o quê? Filhos. Era outro projeto de quem? De Isaac. Lembra do pai de Isaac? Quem era o pai de Isaac? Abraão. Abraão tinha a promessa de Deus que ele seria pai de uma grande nação, que ele seria abençoado, que a descendência dele seria como as estrelas do céu. Tinha ou não tinha? Abraão, olha a pergunta que eu vou fazer agora, hein? Abraão perseverou com toda a confiança, o tempo todo naquela promessa? Não. Por que não? Porque ele não percebeu a estratégia do inimigo quando usou a própria esposa dele para dizer para ele se deitar com a escrava Agar. Deus tinha prometido para ele: eu vou fazer de você, da sua casa, você e sua esposa, uma grande nação. Confie na promessa, acredite na promessa, persevere nessa promessa. A esposa de Abraão chega para ele e: olha, eu já sou velha, já sou de idade, já não tenho mais a vitalidade de uma jovem, enfim, eu não tenho como te dar filhos. Então você vai lá, tenha o filho com a escrava, e esse será nosso filho. O que Abraão fez? O que Abraão fez? Foi lá e teve o filho. Às vezes o inimigo vai usar pessoas próximas a nós para tentar nos fazer desistir das promessas de Deus, para não sermos perseverantes. É isso que Deus está ensinando para mim e para você aqui hoje. O grande segredo para você ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida é você ser perseverante. É você acreditar naquilo que você está buscando em Deus. É você não permitir nada nem ninguém tirar de você aquela certeza: poxa, Deus prometeu, eu estou orando, não sei quando vai acontecer, mas eu sei que isso vai acontecer. Poxa, fulano está falando para mim aqui de forma diferente, mas para mim pouco importa o que ele pensa, o que ele fala. Para mim o que importa é o que Deus prometeu. É isso que Deus está ensinando para nós aqui hoje. É isso. Então, o Isaac, ele já tinha um exemplo dentro de casa. O irmão de Isaac odiava ele. Quem era o irmão de Isaac? Ismael.
Ismael era filho de Abraão com quem? Com a escrava, com a empregada. Ismael odiava Isaque. Isaque tinha um exemplo dentro de casa, o que significava não acreditar, ou não esperar, ou não viver com toda a perseverança a promessa de quem? De Deus. Tudo bem, você vai falar para mim, mas bispo Paulo, depois Deus cumpriu. Deus deu filho para Abraão. Deu. Só que aí já entra numa outra explicação. Porque até hoje isso gera confusão, nós sabemos. É aquela confusão que você vê entre árabes e israelenses. É desses dois filhos de Abraão. Os árabes são descendentes de Ismael, filho de Abraão com a escrava. E os judeus, Israel, é descendente de quem? De Isaque. O que os árabes mais desejam fazer com os judeus? Matar, destruir, acabar com eles. Então o Isaque sabia, ele tinha um exemplo dentro de casa, qual era o resultado de não perseverar na promessa de quem? De Deus. Não perseverar. Olha o que aconteceu. O Isaque cresce com o próprio irmão tentando matá-lo, ao ponto que a mãe do Isaque, a mulher que causou todo o tormento, presta atenção agora, a mulher que deixou o inimigo usar ela, chega agora para o Abraão e fala: você tem que mandar essa mulher ir embora, essa escrava embora, junto com o filho dela. Ué, mas não era só filho dela, era filho de Abraão também. Hã? Pior que é. Então ela chega para Abraão e fala: você tem que mandar essa mulher embora com esse filho dela. Você tem que mandar embora. Mas não era porque quem mandou ele ter o filho com ela foi a Sara. Vocês entendem a profundidade disso? Não foi lá o Abraão por fora e tal. Não, exatamente isso que a senhora falou. Foi a própria mulher dele que disse para aquilo acontecer. Agora, resumindo, o Isaque cresce naquela situação. Então agora que o Isaque casou, o Isaque esperou em quem? Para casar, o Isaque esperou em quem? Em Deus. Foi em Deus ou não foi? 40 anos de idade, esperou Deus preparar, Deus mandar. Glória a Deus, casei. Agora eu vou ter o quê? Filhos, vou constituir uma família. Logo que Isaque casou, ele descobriu uma coisa. O que Isaque descobriu? Que a mulher dele era estéril. Está escrito aqui, ó. Versículo 21. Não tinha como. Descobriu que a mulher era estéril. Agora ele tinha duas opções. Ou ele perseverava na promessa de quem? De Deus, que falou que ia fazer dele uma grande nação. Lembra que a promessa passou de Abraão para ele? É igual nós, somos filhos de Abraão pela fé. A promessa está sobre a nossa vida. Temos duas opções: ou perseveramos na promessa de Deus, ou fazemos do nosso jeito, ou abandonamos a perseverança à fé. É isso que a Bíblia vai nos mostrar, e é isso que Deus está falando para nós. O exemplo de Isaque é para nós. Então olha o que aconteceu, que interessante. Versículo 21. Isaque orou a quem? Ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Parece que foi fácil, não parece? Assim, você lendo aqui parece assim, ó.
E casou. A mulher não produziu nada, é estéril. Ele foi lá, orou, Deus abençoou e a mulher já concebeu. Parece que é muito fácil assim, parece ou não parece? Vou mostrar para você que não é assim. Versículo 26, versículo 26. Ela ficou grávida de gêmeos, né? De gêmeos, você sabe a história, Jacó e Esaú. Mas olha o versículo 26. Depois nasceu o irmão. Deixa eu ler o 25. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu quem? O irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram o quê? Jacó. Agora presta atenção, presta atenção. Era Isaac de quantos anos? Lê de novo. Era Isaac de quantos anos? 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Então, lendo lá atrás, parece que foi fácil. Ele viu que a mulher era estéril, orou ao Senhor e a mulher já concebeu. Meu amigo, foram quantos anos de oração? 20 anos. 20 anos. Ele casou aos 40, a mulher teve os filhos aos 60, ele tinha 60. Foram 20 anos de oração. 20 anos. Sim, a mulher normalmente não. A mulher normalmente não. Agora o homem até hoje. Não? Sim, ué. Para ter o filho não. Para fazer o filho é uma coisa. Para ter o filho é outra coisa. Concorda comigo ou não? Propriedade para gerar o filho é uma coisa. Vigor para fazer o filho é outra coisa. Concorda comigo? Agora a mulher não. A mulher, propriedade para fazer o filho é uma coisa. Vigor para fazer o filho é outra coisa. Concorda comigo ou não concorda? Que muda aí. O homem sim. A mulher só na base do milagre. Sempre que a mulher era estéril ou já era avançada em dias, era só milagre. O homem não. O homem, vocês vão encontrar aqui o Abraão depois que a mulher de Abraão morreu. Pouca gente sabe disso. Depois que a mulher de Abraão, Sara, morreu, Abraão se casou com uma outra mulher, uma tal de Quetura, e se eu não me engano teve mais 5. Então ele já tinha uns 130 mais ou menos, e teve mais 5. Mas o que eu quero entender com vocês aqui é outra coisa. Vamos lá. Quantos anos já Isaac tinha quando casou? 40. Quantos anos ele tinha quando a esposa dele deu à luz? 60 anos. Quantos anos de oração? 20 anos. Nesses 20 anos, Abraão teve mais 6, né? Depois que Sara morreu, com a tal de Quetura. Mas o que eu quero entender com vocês aqui, quantos anos Isaac orou? 20 anos. Vou te fazer uma pergunta agora. Nesses 20 anos, será que não sopraram no ouvido dele fazer exatamente o que o pai dele fez? Se você não arrumar uma outra mulher que te gere filhos, você vai ficar velho, não vai ter descendência, não vai ter herdeiro, não vai ter nada. Será que muitas vezes Isaac não ouviu isso da boca dos outros? Sim. 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 Mas ele ficou com a promessa de quem? De Deus. É isso que Deus está plantando no meu e no seu coração aqui hoje. Eu não sei qual é ou quais são as promessas de Deus que você está esperando se cumprir na sua vida. Eu não sei. Eu sei de uma coisa. Deus está ensinando para mim e para você a sermos perseverantes. Porque às vezes pode ser que demore um dia, uma semana, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, não sei.
Eu sei de uma coisa, que Deus, quando promete, é fiel para cumprir, não importa o que seja. Nós que não somos perseverantes para alcançar. Eu costumo dizer, ninguém pode impedir Deus de abençoar a sua vida, mas você pode impedir a bênção de Deus de se materializar nos seus caminhos. Você. Ninguém pode impedir a bênção de vir lá do céu para a sua vida, mas você pode atrapalhar os planos de Deus e impedir que aquela bênção chegue até você. Quando você deixa de perseverar e confiar em Deus. E perseverou quanto tempo? 20 anos. 20 anos. E aí Deus foi bom com ele, né? Quando mandou logo 2. Poxa, imagina a alegria do Isaac. Eu orei, eu perseverei, eu confiei em Deus e Deus me abençoou. Então agora o Isaac estava abençoado na vida sentimental. A pessoa preparada por quem? Por Deus. Agora o Isaac estava abençoado na família. Tinha seus 2 filhos, feliz, bacana. Agora faltava a vida econômica de Isaac. A Bíblia fala que veio uma grande fome, uma seca terrível sobre a terra. E Isaac tomou uma decisão. Isaac, ele pensou, eu estou aqui morando na terra de Canaã. Ele morava na terra de Canaã. Israel. Terra de Canaã é Israel. Eu estou morando aqui. E a seca tomou conta de tudo. Como que eu vou viver aqui com minha família, meus funcionários? Como que eu vou viver nesse lugar? Não tem jeito. E aí Isaac lembrou quando ele era menino ainda, está lá no capítulo 20 de Gênesis, depois vocês podem ler, que há anos atrás aconteceu a mesma coisa, e o pai dele, Abraão, foi para o Egito. Foi para o Egito. E lá no Egito, o pai dele buscou refúgio, o pai dele conseguiu sobreviver. Isaac pensou, vou fazer a mesma coisa que o meu pai fez. E no caminho de onde ele estava para o Egito, a última cidade lá perto da fronteira, era uma cidade chamada Gerar. Era uma cidade de filisteus. Isaac tinha um bom relacionamento com o rei daquele lugar, porque o pai dele, Abraão, tinha construído esse bom relacionamento. Então Isaac, já realizado na vida sentimental, porque perseverou, já realizado na vida familiar, porque também perseverou, confiou e recebeu a promessa de Deus, ele diz, vou para o Egito. Ele sai de onde estava e faz uma parada na cidade chamada Gerar, para descansar, enfim, para se recompor. Olha o que diz no capítulo 26 de Gênesis. Sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, a cidade de Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então, quando Isaac parou na cidade, montou suas tendas para descansar, enfim, para depois continuar a caminhada, ele foi falar com o rei daquele lugar, dizer, estou só de passagem, não vou ocupar espaço aqui não se preocupe e tal. Quando no versículo 2 diz assim, apareceu-lhe quem? Apareceu quem para Isaac? O Senhor, Deus, e disse, o que Deus disse para Isaac? Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser.
Isaac já estava certo, a ideia dele era ir para onde? Para o Egito. Quando ele para em Gerar, já perto da fronteira, Deus aparece para ele e fala: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Deus não queria que Isaac fosse para o Egito. Por quê? Porque assim como Deus ensinou para mim e para você a bênção na vida sentimental de Isaac, assim como Deus ensinou para mim e para você a bênção familiar na vida de Isaac, agora Deus queria ensinar para mim e para você a bênção financeira na vida de Isaac, através da perseverança, da confiança em Deus. Porque se ele fosse para o Egito, ele estaria indo buscar a ajuda de quem? Do homem. Ah, porque o Egito tinha recursos, o Egito tinha isso, aquilo, outro. E aonde estaria Deus nessa situação? Aonde estaria a glória de Deus? Deus nos escolheu, Deus nos trouxe para servirmos a Ele, para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Então as nossas decisões, as nossas atitudes, não podem ser atitudes pela razão, mas sim pela fé. Pelo tanto que nós acreditamos na promessa de Deus. Então Deus aparece para Isaac e fala: fica na terra que eu te disser. E fez a promessa: habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6. O que diz no 6? Lê para mim alto, por favor. Versículo 6. Isaac, pois, ficou aonde? Isaac ficou aonde? Em Gerar. Aguardando. Perseverando na promessa de quem? De Deus. Aquela cidade também estava na seca. Isaac morava do lado ali, próximo. Toda aquela terra estava na seca. Qual era o único lugar que tinha mantimento? Para onde que todo mundo estava fugindo? Para o Egito. Quando Isaac, ele decide ficar em Gerar, no lugar aonde Deus mandou, então ele deixa de viver o que ele pensava para viver a promessa de quem? De Deus. Isaac sabia quando que o socorro ia chegar? Não. Isaac sabia o que ia acontecer? Não. Mas ele acreditava que se Deus mandou ele ficar ali, se Deus mandou ele fazer daquele jeito, se Deus fez uma promessa para ele, é porque Deus era poderoso para cumprir aquela promessa. Então Isaac não desobedeceu. Isaac obedeceu. E vamos adiantar um pouquinho a história, vamos no versículo 12. Versículo 12. Semeou Isaac aonde? Naquela terra. Que terra? No Egito? Que terra? E o que era Gerar? A terra onde Deus mandou ele ficar. Ele ficou, só que ele não ficou de braço cruzado. Está tudo deserto, está uma seca brava, não tem chuva, não tem nada, mas eu vou fazer a minha parte. Qual que é a minha parte? Plantar, semear. Eu vou plantar. Agora, a minha parte é plantar, mas quem é que faz brotar o fruto da terra? É Deus. É Deus. A minha parte é obedecer, crer, acreditar na promessa e plantar. Agora a parte de fazer brotar o fruto é de quem?
É de Deus, poxa, eu estou obedecendo, eu estou crendo, eu estou perseverando na oração, eu estou perseverando na fé, então é de Deus. Não que ele seja obrigado, não entenda isso, não é encostar Deus na parede, não é nada disso. É crer no que o próprio Deus falou e fazer a minha parte. Então semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Diga glória a Deus. Olha que interessante. Isaque plantava aqui, ó, a semente dele. E tudo que Isaque plantava, brotava, nascia. O outro lá, do outro lado da cerca, plantava lá também, imitando Isaque. E acontecia o quê? Nada. Nada. E o dele dava 100 por 1 do lado de cá. Era Deus mostrando para ele, para mim e para vocês, que quando Deus ensina, quando Deus promete, quando Deus fala, e eu creio, e eu persevero, não importa a condição do lugar aonde eu estou, não importa a situação que está ao meu redor, se Deus prometeu, se Deus falou, eu estou crendo, estou obedecendo, então a semente que eu plantar vai prosperar. É isso que está escrito aqui. É isso. Ah, eu não acredito não, Bispo Paulo. Então fazer o quê? A palavra de Deus é para quem acredita. E quem acredita vive. Poxa, Deus está comigo, vai prosperar, vai dar certo. Eu estou obedecendo, eu estou sendo fiel a Deus, eu estou em compromisso com Deus. Eu não estou sendo desobediente. Então no mesmo ano recolhia o 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou como? Riquíssimo. No tempo de quê mesmo? De seca. No tempo difícil. Mas porque ele estava debaixo da promessa de quem? De Deus, e perseverando. Quem é que planta na seca? Ninguém. Ninguém planta na época da seca, porque sabe que não vai brotar, não vai colher. Mas ele plantava porque ele estava debaixo da promessa de quem? De Deus. Então ele plantava e perseverava. E olha o que aconteceu. Possuía o que? Ovelhas, e o que mais? E bois, e grande número de quê? De servos. Segura essa agora para finalizar. De maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Os filisteus, os moradores daquela cidade, daquela região, começaram a ter o quê? Inveja. Começaram a ter inveja de Isaque. Às vezes eu falo aqui, tem gente que não entende, inveja não é uma coisa ruim não. Se tem alguém tendo inveja de você, é porque a sua vida está abençoada. Quando eu digo inveja não é uma coisa ruim, é nesse sentido. Já viu alguém invejar uma vida destruída do outro? Já viu alguém invejar um mendigo? Tem alguém que tem inveja do mendigo? Eu nunca vi. Ninguém tem inveja do canceroso. Ninguém tem inveja do miserável. Ninguém tem inveja. Não tem. Quando você vê que alguém tem inveja do outro, é porque o outro está bem, o outro está abençoado. Então os filisteus daquela cidade, da região, começaram a ter inveja e falar, não é possível. Exatamente. Não vai atingir a inveja. A inveja vai servir, sabe de quê? De mecanismo para mostrar para o incrédulo que se ele acreditar em Deus também, a vida dele vai mudar. A inveja vai servir de testemunho. Então o que eu quero entender com você aqui? Isaque, quando foi para tomar uma decisão na vida sentimental, tomou a decisão por ele mesmo ou perseverou na promessa de Deus?
Perseverou e Deus o abençoou. Quando foi para construir uma família, ele tomou uma decisão por ele mesmo ou ele perseverou na promessa de Deus? Perseverou e Deus deu a ele uma família abençoada. Quando foi para ter uma vida financeira, condições financeiras abençoadas, ele fez do jeito dele, foi para o Egito, ou ele ficou aonde Deus mandou e perseverou na promessa de Deus? Perseverou na promessa de Deus e Deus fez ele se tornar próspero e bem-sucedido. Aí fica hoje o ensinamento para mim e para você. Ou nós perseveramos na promessa de Deus, na oração, nós continuamos buscando, nós continuamos clamando, nós continuamos profetizando, continuamos declarando que Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso Deus, ou então nós tomamos decisões conforme nós achamos que devemos tomar, e aí nós vamos ver o resultado que vai dar. Você escolhe, eu escolho. Isaac é um dos maiores exemplos bíblicos de perseverança e de confiança em Deus que nós temos. Eu nunca vi Isaac tomando uma decisão importante na vida dele, diferente do que Deus tinha falado. Nunca vi. Então eu vejo um Isaac totalmente feliz em todas as coisas. Agora sou eu e você o Isaac. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Vamos fazer jus. Vamos fazer como Isaac. E vamos vencer como Isaac. Amém? Quem entendeu a mensagem? Glória a Deus. Vamos colocar em prática? Fica de pé no seu lugar, por favor. Cadê a folha profética para a gente poder preparar o nosso pedido? Aí, ó, tá aqui, ó. É isso aí, pastor Antônio. Esse é o versículo da terça-feira que vem. É esse aqui, ó. Gálatas 3:29. É esse que você vai colocar no cabeçalho da folha. O que está escrito? E se sois de Cristo, nós não somos cristãos, não somos de Cristo, também sois descendentes de quem? De Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus. Você vai profetizar nesta folha tudo aquilo que você tem esperado de Deus. Senhor, eu estou na perseverança. Eu não vou tomar decisão por mim mesmo. Eu não vou agir por mim mesmo. Eu vou orar e vou confiar que o Senhor está preparando tudo para mim. Aquele ali é o versículo. É esse daí. É debaixo desta palavra que nós vamos profetizar e nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Gálatas 3:29. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar, levante as suas mãos, levante esta folha aos céus.